Olá, galerinha do 9º ano do Colégio Sagrada Família, aqui quem está falando é o professor Arnaldinho de Física. Galera, vocês receberam uma lista de exercício de aceleração escalar média e movimento uniforme para vocês fazerem em casa. Na última aula nós fizemos exercícios de aceleração escalar média. Hoje nós vamos fazer exercício de movimento retilíneo uniforme para facilitar para vocês terem base para responder os exercícios da lista, beleza? Vem comigo, galerinha. Vamos lá. A primeira questão ele diz: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é x igual a 200 metros. Determine. Letra A, a velocidade do móvel. Olha, pessoal, quando ele fala no instante t0, é o início. Então, t0 igual a 0 é o início, é o começo. Quem mede início e final é o tempo. É a hora, o início da festa, aquela hora. O final da festa, aquela hora. A festa começa às 9 da noite, é o início da festa, 9 da noite. A festa termina de 2 horas da manhã, no caso as minhas, de você não, de você tinha que terminar 9 horas da noite, viu? Ou 10 horas da noite. A festa termina 2 horas da manhã, da madrugada. Então, a hora que ela terminou, 2 horas. Então, nesse caso aqui é o começo, tempo igual a 0. Então, essa é a posição do começo, é a posição inicial. Nós vimos que posição representamos pela letra S. S minúsculo que vem do inglês, space, que significa espaço. Então, é o S inicial, o S0. A posição inicial, 500 metros. Depois de 20 segundos, ele passa por uma posição 200 metros. A velocidade, se você tem um S, se você tem um S0, se você tem o tempo, é só utilizar a velocidade média. Então, logo, já que a velocidade é constante e o movimento é retilíneo uniforme, eu posso fazer pela equação de velocidade média. A velocidade ΔS sobre ΔT. O ΔS, a distância percorrida, será a posição final menos a posição inicial, S menos S0. Posição final 200, posição inicial 500, tempo 20. Subtrai e conserva o sinal do maior, sinais diferentes, adição e subtração. O maior é negativo, 500 menos 200, 300. Menos 300 dividido por 20, corta um zero com zero, 30 dividido por 2, 15, menos 15. Então a velocidade é menos 15 metros por segundo. No caso do movimento uniforme, como vimos no assunto, quando a velocidade é negativa, o corpo está voltando. Então o movimento é chamado de retrógrado. Esse é o movimento retilíneo uniforme retrógrado. A velocidade é negativa, ele está voltando. E progressivo, voltar retrógrado. Beleza. Letra B. A função da posição. Já que é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante, a velocidade não muda, não tem aceleração, então o movimento é uniforme, nós utilizaremos a equação do sorvete, que é a equação da posição em função do tempo. Gente, não é conta, é só fazer a equação. Posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então eu vou deixar S em função de T. É a equação da posição em função do tempo. A posição inicial, 500 metros, a velocidade menos 15. Então vai ficar S igual a 500 menos 15T. Fecha aí, terminou a letra B, porque ele só pede a equação. Agora na letra C, ele está pedindo para a gente fazer conta. Ele está pedindo para a gente calcular a posição nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. Bem, para calcular a posição é o valor do S. Então eu vou fazer o S quando t igual a 1, depois eu vou fazer o S quando t igual a 15. É só substituir os valores. S1 é a posição,
você vê que é a mesma equação, 500 menos 15, só que no lugar do t, 1 segundo. 15 vezes 1, 15, 500 menos 15, 485 metros, primeira multiplicação, viu? O S15 seria a posição quando o tempo igual a 15. Então, a posição, o valor do S, quando t igual a 15. 15 vezes 15, 225. 500 menos 225, 275 metros. Tá aí a letra C. Na letra D, ele quer o instante. Se ele quer o instante, ele quer o tempo, o valor do t. É o valor do t em que ele passa pela origem. Gente, se é a origem dos espaços, da posição. A origem dos espaços é o valor da posição 0. Falou em origem, falou no começo dos espaços. Origem do referencial, coordenada 0. Então, ó, se ele pede qualquer coisa em relação à origem, se ele fala em origem das posições S igual a 0. Então, eu vou calcular o tempo, olha aqui a equação de novo do sorvete dele, em que o S é igual a 0. Aí você vê que eu caio na equação do primeiro grau. S igual a 500 menos 15t. Termo de letra para o outro membro, muda de sinal, passa positivo, 15t igual a 500. O 15 vai dividindo, o número que multiplica a letra, 500 dividido por 15. Aí como vai dar uma dízima, né? Aquela dízima paranoica, vai ficar naquele número. Nesse caso aqui ia dar 33,33333333. Tá vendo? Você fica na mesma paranoia. Eu vou deixar em fração. Eu só vou simplificar. Simplifiquei os dois por 5. 500 dividido por 5, 100. 15 dividido por 5, 3. Então fica 100 sobre 3 segundos. Beleza, galera? Aí, olha, para vocês entenderem melhor o que essa questão está representando, eu fiz ela num real, né? Peguei o corpo móvel, ele aqui. A velocidade menos 15 metros por segundo está dizendo que ele está voltando e que ele volta 15 metros a cada 1 segundo. E aí, ó, tá vendo? É 15 metros a cada 1 segundo. Ele está voltando, a posição diminuindo. De 0 para 1, menos 15. 500 menos 15, 485. Aí, olha, o 15 segundos que a gente calculou, ele vai passar na posição 275. E quando o tempo for 100 sobre 3, 33,33333 segundos, ele passa pela origem. Opa. Tá vendo aí? Ele está voltando, movimento retrógrado, velocidade é negativa. Vamos para a próxima? Segunda questão. Questão de tabela. Gente, questão de tabela é fácil. É porque a galera nunca viu, né? Vocês, no caso, é a primeira vez que vocês estão vendo questão assim com tabela e movimento uniforme. Mas é bem facinho, ó. Ele dá aqui uma tabela, o tempo, o instante, em segundos, e as posições dos dois corpos, o corpo A e o corpo B, em metros. O que isso quer dizer? O instante inicial é o 0, t igual a 0. Olha as posições de A e B, 0 e menos 8. São as posições iniciais. A está saindo da origem, posição 0 do referencial, é a origem, parte da origem. B parte numa posição atrás da origem, menos 8 metros, ou seja, ele está 8 metros atrás de A no início. Aí, olha, para o tempo igual a 1, a posição já é essa, 5 e menos 3, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4. O que ele quer? Ele quer que a gente determine a equação horária da posição entre os corpos. Você quer a equação da posição? Primeiro, olha que tipo de movimento é. Nós estamos estudando o movimento uniforme. A gente identifica que é movimento uniforme por causa do assunto. Mas se não tivesse como, eu teria que olhar a tabela. Primeiro você vai olhar se é uniforme. O uniforme é quando ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. A velocidade é constante. Olha só. Perceba que o A percorre distâncias iguais em tempos iguais. A cada 1 segundo, 0 mais 1, 1. Ele percorre 5 metros.
0 mais 5, 5. 1 para 2, 1 segundo. 5 mais 5, 10. 2 para 3, 1 segundo. 10 mais 5, 15. 3 para 4, 15 mais 5, 20. A cada 1 segundo ele percorre 5 metros. Ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. O B é a mesma coisa. Menos 8. Perceba que é 5 também. Essa é uma coincidência, viu? Menos 8 mais 5, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. Então, os dois percorrem distâncias iguais em tempos iguais. São movimentos uniformes. Aí eu preciso da velocidade. Não precisa fazer conta. Ele percorre 5 metros a cada segundo. Tanto o A quanto o B. Eles percorrem 5 metros a cada segundo. Então, as velocidades são iguais. 5 metros por segundo. Você vê que nem conta faz. Agora a gente faz a equação da posição. Como os dois estão em movimento uniforme, equação do sorvete para os dois. Para o A, posição inicial de A, o S0 é 0. Velocidade de A, 5. Qualquer número mais 0 é ele mesmo. Então, S de A igual a 5T. Agora vamos ao de B. Posição inicial de B, S0 menos 8. Velocidade de B, 5. Então fica menos 8 mais 5T e termina aí. A equação da posição para o A e a equação da posição para o B. Beleza? Treine aí, tem questão desse tipo, viu, no material de vocês. Viu? Coloquei. Terceira questão. A equação horária de um corpo que se movimenta a trajetória retilínea é S igual a menos 20 mais 5T. A respeito do movimento desenvolvido por esse corpo, qual é? Letra A. O valor da sua velocidade é aos 4 segundos. Gente, se é um movimento uniforme, equação do sorvete. Não faz conta. Na letra A é só para comparar. Pessoal, não é a velocidade? A velocidade é quem está perto de T, na equação do sorvete. VT. Então, qual é o valor que está perto de T? 5. Então, a velocidade, 5 metros por segundo, termina aí. É só para tirar da equação e dar a resposta. A equação já está lhe dando o valor da velocidade. Letra B. Sua posição aos 4 segundos. Ou seja, o valor do S. Pega a equação, S menos 20 mais 5T. E como é a posição quando o tempo for 4 segundos, então no lugar do T, coloco 4. 4 segundos. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. A posição, 0. Ou seja, 4 segundos é o instante que ele passa pela origem. Lembra-se da primeira questão. Esse é o instante que ele passa pela origem das posições. 4 segundos. Ó. Letra C. Seu deslocamento entre os instantes 0 e 4 segundos. Você não já tem a posição em 4 segundos, que é 0? Falta a posição inicial, que é a posição no instante 0. Qual é a posição inicial? Olha para a equação, gente. Equação do sorvete. Ó. A posição inicial, né, o valor que está sozinho, na equação que ele deu, quem é que está sozinho aqui? Menos 20 está sozinho. Então, a posição inicial, menos 20 metros. Aí eu vou fazer o delta S. Posição final menos posição inicial. A posição final, 0. Menos a posição inicial, menos 20. Menos com menos, mais. 0 mais 20, 20 metros é a distância. Outra forma de fazer seria fazer por velocidade. V igual a delta S sobre delta T. Quantos segundos? 4. A velocidade, 5. Ele percorre 5 metros a cada segundo. Então, em 4 segundos, ele vai percorrer 20 metros. 5 mais 5, mais 5, mais 5. Em 4 segundos, 20 metros. 4 vezes 5, 20. E foi assim que eu fiz a letra D. Mais fácil. Letra D. A distância percorrida nos primeiros 6 segundos. Então, vamos lá? São os primeiros 6 segundos.
velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade é 5 e o tempo é quanto? 6. Meio por extremos, ΔS igual a o x, ó, meio por extremos. 5 vezes 6, 30. 30 metros. Termina aí, viu, galera? Dá uma olhadinha com carinho nessa questão, que ela foi bem legal. Espero que tenha ajudado, viu? Resolva a lista de exercício. Saúde para todos. A gente se vê na próxima, viu, turminha? Tchau.